Bom, estou iniciando aqui a minha transmissão ao vivo, hoje recebendo uma grande amiga, Arielle que é psicóloga, que é fundadora do Instituto Pirilampos, e a gente vai trocar uma ideia aí a respeito dessa questão tão polêmica do fechamento das escolas, né, ou da não reabertura das escolas primárias, né, e os traumas que isso vem causando, não só nas crianças, especificamente, que é todo o foco do nosso assunto, mas também nas famílias, né, como um todo. Márcia entrando aqui, tudo bem, Márcia? Tranquilo? Beleza? E, como sempre, né, pessoal, antes de receber a candidata, eu vou aqui buscar o meu famoso Google aqui, que é o meu Minutos de Sabedoria, para a gente ter um bate-papo leve e tranquilo nessa tarde de segunda-feira e já desejando antecipadamente uma ótima semana a todos. Tá? Então diz aqui o seguinte, na página 103. Tenha fé em si mesmo, porque Deus habita dentro de você. Portanto, ter fé em si mesmo é ter fé em Deus. Tenha confiança em suas capacidades e caminhe sem temer os obstáculos. Você pode vencer, você vai vencer. Corresponda à confiança que Deus depositou em você quando lhe entregou as capacidades que dispõe, para que você as desenvolvesse e pusesse em prática. Essa é a leitura da tarde de hoje e que tenhamos uma tarde abençoada e um início de semana também. Agora aguardando aqui a minha convidada Arielle, acabou de entrar pelo que eu vi aqui, já estou acenando para ela e ela já está colocando aqui a solicitação. Vamos ver se eu consigo, se conseguimos ter uma boa conexão. Oi, Vamos ver. Marcelo! E aí, Arielle? Como é que estamos? Eu tô bem, e tu? Que bom te Tudo ver! tranquilo? Coisa boa ver na tela, assim, né? Normalmente Né? fica pelo áudio. Como é que estão as coisas? Está em Florianópolis, né? Sim, tô aqui em Floripa ainda. Como é que está o tempo aí? Como é que está o clima? Tá bom, tá bom. Hoje já choveu, já deu sol, já ficou nublado, mas Floripa é sempre bom, né? É sempre ótimo, né, Ariel? E eu tenho visto aí agora nos últimos tempos uma debandada aqui do Rio Grande do Sul, Gurias, que não tem Tem noção, muita gente, para Floripa, Florianópolis. Garopaba também, o pessoal tem vindo bastante. Acho que a pandemia literalmente fez o pessoal fugir para as montanhas, né? Impulsionou, exatamente, antecipou a ida do pessoal, né? Mas que bom, assim, a maioria da galera que eu tenho falado, que já está há alguns meses, assim, tem me dito maravilhas, né? A gente tinha uma questão há bem pouco tempo atrás. Tá me ouvindo bem, Ariel? Tô, aham. Tá, beleza? A gente tinha uma questão há bem pouco tempo atrás de preconceito com o mercado de serviços, né? Na região de Florianópolis ali, que já está se desmistificando, né, Ariel? Sim, sim, sim. Floripa já é considerada a capital nacional das startups, né? Então tem muita startup fixando o endereço aqui, muitas empresas de São Paulo com sede aqui também. Então eu acho que sim, eu acho que esse cenário já vem há algum tempo aí se modificando e se solidificando bastante. Perfeito, beleza. Bom, Arielle, é o seguinte, em primeiro lugar, assim, prazeraço te trazer aqui para a gente Prazer é meu. conversar. Já era uma ideia antiga, né, de nós fazermos alguma coisa pessoalmente, aí com o negócio da pandemia ficou mais complicado, né? Mas que bom que hoje a gente tem aí as ferramentas digitais para resolver essa situação. Tomara que aquele pessoal da ligaçãozinha de São Paulo não comece a incomodar aqui, né? Porque tem essa. Eu não sei se já aconteceu Né? Eu já contigo. botei até no modo avião aqui que é para não Ah, tocar. então beleza. Arielle, é o seguinte, só te apresentando então ao pessoal, né, que vai participar aqui conosco, e depois as pessoas que acabam vendo a gravação A posteriormente, né? gravação. Exatamente. Pessoal, a Arielle é psicóloga, é fundadora do Instituto Pirilampos, né? E eu achei uma coisa muito legal, que eu até fiz uma colinha aqui, lendo, né, na página do teu instituto, que diz o seguinte, né?
facilitadora de potencialidades, isso eu já sabia, né, em outras áreas também, mas hoje ajuda mães a viverem sua essência e expandirem a potência dos seus filhos através da educação afetiva. Isso aqui é bem a tua cara, né, Arielle? É bem a tua cara, é bem a tua batida, assim, eu fico muito feliz, assim, de poder ler isso aqui e saber que eu estou falando com aquela pessoa que realmente a gente se conheceu há muito tempo atrás e está tocando seus projetos nesse sentido, né? Sem E dúvida, Arielle, Marcelo. claro, eu sublinhei aqui a palavra educação, né? Quando tu fala ali, tu termina com educação afetiva, porque ontem foi o dia que nós comemoramos, foi o Dia Nacional, né, Do do livro livro infantil. infantil, aí, nascimento de Monteiro Lobato, Uhum. 139 anos atrás, né? E eu queria que tu trouxesse, justamente a ideia era essa, né? A tua visão profissional a respeito desse tema que tem assim mexido muito com a gente, né, nos últimos tempos, principalmente nesse contexto de pandemia, Uhum. que é a educação e a interação infantil propriamente dita, né, através desse momento em que as crianças estão impossibilitadas de frequentarem as escolas, né, Arielle? Uhum. Uhum. Muita gente já vinha me demandando, né, que eu trouxesse alguém, alguma autoridade da área para conversar, que conheça muito. Eu acho que ninguém é melhor do que tu para isso. Então fica bem à vontade aí, tá? Tá bem. Primeiro, já agradecendo de novo o convite de estar aqui. É uma honra e um privilégio. Fiquei muito feliz. E dei jeito da gente viabilizar essa conversa aí o quanto antes, né? Nos foi possível. Essa questão da educação, especialmente pensando aí em educação infantil e fundamental, mas os adolescentes também, eu arrisco dizer, Marcelo, que assim, a gente não mede dores, né? E eu não acredito naquela máxima de que estamos todos no mesmo barco, porque não estamos. Tem gente que está atravessando a pandemia no iate, gente que está num barquinho a remo, né? E gente que o barco já afundou mesmo. Cada um com as suas limitações, com as suas vivências, com tudo que a pandemia vem acarretando. Mas eu ouso dizer, e por essa ser muito a minha prática diária aqui, o quanto que mães e crianças estão sendo muito sobrecarregadas em função emocional e psicológica e com os danos da pandemia, danos esses que a gente ainda não tem nenhuma ideia muito clara, a médio e longo prazo. E eu acredito que a gente vai aí ter passado 10 anos de pandemia e a gente ainda vai estar colhendo frutos emocionais e psicológicos dos efeitos dessa pandemia. A gente não tem nenhuma base, né, nenhuma referência de um estudo longitudinal de efeitos emocionais e psicológicos em crianças pós-pandemia, porque nunca vivemos isso. Então, a gente não tem essas referências, né? Mas o que eu vejo, né, Marcela, há um ano acompanhando essencialmente mães e mulheres no consultório e em cursos que eu dou, como alunas também, é o quanto que as mães estão exaustas, porque o quanto que elas tiveram papéis sobrepostos nessa pandemia, né? Foi o de profissional nas suas carreiras e nos seus trabalhos, de esposa, dona de casa, mães, pedagogas, professoras, né? Alfabetizadoras, professoras de português, de matemática, de biologia, ainda multimatérias, né? Psicóloga dos maridos. Psicóloga dos maridos, dos filhos, né, dos pais, cuidadoras muitas vezes também da família, né? Então, o quanto que tem papéis que estão sobrepostos. E as crianças, eu não vou entrar aqui em viés político, não é a ideia do nosso bate-papo, é uma constatação puramente de efeitos emocionais e psicológicos, constatações desses dois fatores, né? Acho que é importante a gente deixar isso claro aqui. E o que a gente vê é o quanto que os efeitos e os danos, eles também vão sendo diferentes de acordo com a faixa etária, né? Por exemplo, crianças até 3 anos, existe essa cultura de que criança tem que ir para a escolinha para socializar. Criança até 3 anos não precisa, não necessita de socialização. Precisa de amor, cuidado, afeto e comida. Criança até 3 anos, né?
Por quê? Porque até 3 anos essa criança ainda não está vivendo a sua separação emocional e psicológica da figura materna. Eu vou falar aqui figura materna porque pode ser a mãe ou pode ser outra pessoa, né? Mas de quem exerce esse papel. Então, até os 3 anos, em termos de desenvolvimento e necessidade psicológica, a criança precisa se sentir acolhida, protegida e segura. E se consegue isso através de alimentação, cuidados físicos e emocionais, esse acolhimento, né? Então, se essa criança consegue obter isso em casa, é claro que criança menor de 3 anos que vai para a escolinha se beneficia, sem dúvida alguma, mas não é necessidade básica. Porque isso começa a divergir para crianças a partir dos 4 anos. Né? Tanto que a lei no Brasil é que crianças a partir de 4 anos é que têm a obrigatoriedade de estarem matriculadas. E está muito vinculado com essa necessidade psicológica e emocional. Crianças a partir de 3 anos e meio, 4 anos, precisam, aí sim, tem como necessidade a socialização, porque elas começam um longo processo de separação emocional da figura materna, e onde elas começam a se reconhecer na socialização com o outro. Então, por isso que a gente percebe essa diferença de efeito entre crianças menores, que podem até ter sobrecarregado mais as suas mães, mas em termos de danos psicológicos e emocionais, não serão as mais influenciadas. A minha maior preocupação começa com crianças em idade pré-escolar, a partir de 4 anos, e crianças e adolescentes em idade escolar. Porque a escola, ela funciona muitas vezes como a base segura dessas crianças. A escola, ela tem um papel, que tem até um termo, né? Na teoria do apego a gente fala, que é o de sociedade segura. Muitas vezes a escola, ela é um ambiente protetivo do que essa criança vive em casa. A gente vive em um país onde a gente tem as realidades mais diversas. E não é à toa que nesse ano de pandemia aumentou o número de casos de violência infantil, de abuso e violência infantil, porque muitas dessas crianças perderam essa base segura que a escola oferece. Né? Então, a escola, ela também, com essa questão das escolas fechadas e da aula online, ela perde esse lugar de base segura que ela funciona para as crianças. Ela perde esse lugar de acolhimento para muitas crianças. Porque é na escola onde muitas vezes problemas de casa e problemas familiares ficam evidenciados. A escola, muitas vezes, é quem percebe e aponta distúrbios, muitas vezes, nas crianças. Dificuldades de fala, de aprendizagem, de visão, de audição, né? Sem contar esse lugar, esse espaço de ser um lugar de base segura para essas crianças que vêm das realidades mais diversas. E isso foi tirado. Não raras às vezes fazem esse papel de identificar, né? Exatamente. E quantas vezes os professores funcionam como essa figura de apego para a criança? Figura de apego que muitas vezes ela não tem em casa e identifica no professor, que é ele que acolhe, é ele que escuta, é ele que faz essa criança muitas vezes se sentir sentida, dessa criança ser olhada por alguém. E essa escola perde, então, a escola perde esse papel, porque as que ainda conseguem ter essa vinculação online, esse lugar também é perdido, porque é diferente o vínculo, é diferente o contato, né? Mas ainda assim, dentro do possível, a escola não pode se eximir desse papel de ser uma base segura para as crianças, né? Claro que fica muito mais complicado desempenhar esse papel num vínculo online, num ambiente virtual. Então, esse é um ponto. Eu acho que tem o ponto da sobrecarga das famílias, sobrecarga das mães, tem o ponto do dano emocional da criança, que perde a vinculação e a socialização com os grupos, e tem o ponto da escola, que perde esse lugar também de apoio, de acolhimento, como parte integrante de uma sociedade segura para as crianças, e perde esse papel de base segura para muitas das crianças, né, em idade escolar. E aí a gente tem depois disso os adolescentes. Esses também a gente vai experimentar danos ainda incalculáveis, porque é justamente o momento da vida onde eles vivem essa separação que começa lá nos 3, 4 anos,
ela vai então se concretizar e se potencializar na adolescência. Quando é nos grupos, é na rua, que o adolescente começa a formar a identidade dele, a questionar o ambiente familiar, né? Muito claro que a gente sabe que eles questionam, pedindo que a gente não desista deles, né? Eu tô te questionando, eu tô brigando contigo para te testar até quanto tu me ama, inconscientemente, né? Mas é isso que eles pedem. Me prova que tu me ama fazendo tudo que eu faço. É isso que o adolescente pede. E é na rua que ele encontra esse contraponto. É nos grupos que ele potencializa né, a identidade dele, que ele termina, então, essa separação emocional, especialmente da figura materna, né? E aí isso é tirado. Isso é tirado. É quando eles estão, muitas vezes, experimentando as primeiras relações amorosas, afetivas, sexuais, né? De ir para as festas, de se experimentar em novos ambientes. E isso foi tirado. Esses dias, conversando com uma pessoa, ela me contava uma história e que o adolescente dizia assim: eu tô bravo porque agora eu tinha que estar beijando na boca. E eu tô aqui tendo que dar a volta na quadra com a minha mãe e com meu pai. Era para eu estar beijando na boca, não era para eu estar caminhando com a minha mãe e com meu pai. E é tudo que eu consigo fazer, né? Então, tem essa questão também que os grupos na adolescência também funcionam como bases seguras, né, para os adolescentes. E quando eu falo base segura, é aquele lugar, aquele refúgio seguro que a gente sabe que a gente pode correr, que a gente pode voltar, onde a gente pode ser a gente mesmo, que vamos ser acolhidos e sentir né, ter essa necessidade de proteção e segurança atendida. Isso é base segura, né? Então, a escola faz esse papel, os grupos fazem esse papel e tudo isso foi tirado. E sobrecarrega o sistema familiar, que também é uma base segura e importante, só que está sobrecarregado. E aí a gente está cobrando de um único sistema que ele faça o papel de vários outros com quem divide esse papel, sendo que é um sistema que também está se sentindo ameaçado. Como mães e pais serem base segura no momento que eles também se sentem ameaçados, fragilizados, vulneráveis, com medos, com preocupações. Como ser base segura se o próprio sistema cuidador está ameaçado? Exato. Eu vejo isso muito por mim aqui, né, por nós em casa. A gente passou na primeira onda ainda da pandemia, né, lá em março do ano passado, que teve esse fechamento também e tudo mais. E a gente acabou que eu, né, que sou o profissional liberal da casa, fiquei mais, então, dando conta disso, né, com as crianças, com os menores ali, e aquela questão toda de aula online, que é bem como tu falaste, tem a interação, mas não é aquela interação, né, suficiente e necessária para esse desenvolvimento. E acaba que essa interação, num dado momento, eu como pai, me vi quebrando até a interação da aula online, porque eu já não aguentava mais, né? Aquela conexão que cai toda hora, aí um grita daqui, o outro grita dali, aí o teu filho está irritado também porque ele não consegue a atenção da professora. A professora tem várias janelas para olhar ao mesmo tempo, né? Literalmente, Todo né? mundo, exatamente. E acaba que todo mundo se irrita, né, Arielle? E eu, a ponto do meu filho de 6 anos, na época, né, ela está com 7 hoje, chegar e olhar para mim chorando e dizendo: pai, essa aula online para mim é um castigo. Uhum. Né? Eu quero ver meus colegas, eu quero ir uma vez que seja por semana na escola para ver os meus colegas. Né? E isso é muito forte. A gente tem vários relatos, inclusive de adolescentes também, como você estava falando agora no segundo momento, de adolescentes que estão frustrados dentro de casa, aqueles que não conseguem nem sair mais para dar uma volta na quadra com o pai e com a mãe porque estão em depressão. Né? Uhum, uhum. Sem dúvida, aqui também, né? A minha filha, que é a Maitê, está com 5 anos, então entrou nessa pandemia com 4. E era. Tanto que a gente parou com as aulas online. Teve um dia que eu falei: chega, chega, porque estava sendo mais danoso. Ela se frustrava, ela terminava muitas das vezes as aulinhas chorando, né? Teve um tempo de adaptação da escola, de entender qual era essa carga horária. Começou com meia hora.
aí depois incharam a agenda e era quase uma tarde inteira, o que também era cansativo, era inviável, e aí vai contra também algumas questões, né? Como fica essa questão da exposição à tela de crianças muito pequenas, e aí que é uma coisa que a gente sempre tenta regrar em casa, e aí vem a escola, aula online, e aí na cabecinha deles, tá, mas por que o meu joguinho eu não posso, mas para assistir aula, que é uma coisa que eu não tô gostando, eu posso, né? E aí para explicar isso. E ela terminava as aulas frustradíssimas, porque ela dizia isso também. Eu quero falar com os meus amigos. E aí queria falar e o professor não conseguia dar atenção, terminava chorando. E teve um dia que nós decidimos aqui em casa, acabou a aula online, chega. A gente vai pegar esses livros didáticos que tinha da escola e no tempo que der, a gente vai fazer atividades. Compramos esses livrinhos de bancas de revista, de joguinho, de colorir, de atividade, que era uma forma mais lúdica. E ela gostava, enfim, e foi. E uma coisa que é importante, né? Eu venho escutando muito, Marcelo, muitas mães dizerem assim, especialmente de crianças em educação infantil e pré-alfabetização. Estou muito preocupada porque meu filho vai perder um ano ou vai ficar para trás. Mas para trás de quem? Atrás do quê? A criança, ela tem uma potencialidade tão bonita que criança, por exemplo, aprende a ler, escrever e fazer conta sozinha. Criança, quando está pronta para ler, lê rótulo de Nescau. Vai ler rótulo de saco de arroz e de feijão. E eu falo isso tanto do lado psicológico quanto do lado como mãe. Porque a Maitê despertou muito para a questão dos números e das letras no ano passado. A gente deu pouquíssimos estímulos de conseguir sentar. A gente até tinha um momento das nossas aulinhas, né? Eu e ela. Mas foi muito aquém da real necessidade do que ela teria atendido na escola. Foi muito abaixo. E ela começou com essa curiosidade, e aí ela via as coisas na TV e nos perguntava, ela abriu a despensa e queria saber o que estava escrito nas embalagens, né? Então, é literal isso. A criança, ela desenvolve isso sozinha. Então, eu acho muito cruel a gente ter essa preocupação de que criança vai perder um ano ou vai ficar para trás. Eu acho, Arielle, importante isso que tu falaste, porque daí a gente traz também uma carga que é muito nossa, né, enquanto pais, né, dentro de uma sociedade que se baseia em padrões e parâmetros, né? Sempre há um comparativo, Sim. né? E eu acho que tu é a melhor pessoa para falar nesse sentido, muito mais habilitada do que eu, mas assim, sempre há uma comparação e aí a gente vê essas frustrações, né? Às vezes, naturalmente a gente vê nas rodas de conversas dos pais, né? Meu filho está lendo, não, teu filho está lendo, meu filho ainda não lê. Meu filho, então, tem um problema, ele está atrasado, porque eles têm a mesma idade, né? Vê aquelas questões muito do senso comum, né? Então, acho importante Exatamente. abordar também esse assunto. O quanto que tem uma frase que eu sempre digo, né, Marcelo? Não compara o teu bastidor com o palco do outro. Porque Perfeito. isso é muito cruel. É muito cruel. E é uma crueldade que faz com as crianças, porque sem dúvida o quanto nós, como adultos, despejamos em cima deles uma expectativa ou frustrações que são nossas, coisas que nós idealizamos, né? E que aí, sem dúvida, a gente traz também baseado na nossa bagagem e na nossa referência de infância, como nós fomos atendidos na nossa infância. E o quanto que a gente agora quer fazer uma reedição disso nos nossos filhos. Eu costumo dizer muito para as mães que eu acompanho e nas palestras que eu dou, que é o seguinte: aquelas feridas que a gente não cura e não cicatriza em nós, vai seguir sangrando nos nossos filhos. Então, aquilo que a gente não olha que é nosso e não assume como nosso, a gente vai repetir na relação e no vínculo com os nossos filhos. E isso é para tudo, né, Marcelo? O bebê que ainda mama e o que já desmamou, o que já engatinha e o que ainda não engatinha, o que já caminha e o que ainda não caminha. Aí é caminhar, é desfraude, é fala. Aí, agora pronto, agora, né, vamos deixar as crianças em paz. Não, aí é aprender a ler, aprender a escrever, a falar o nome, a fazer continha. A ser É atleta. uma tortura eterna. A gente não deixa as crianças em paz nunca.
né? É Enquanto que verdade. criança, quando tem o que necessita, que é acolhimento, amor incondicional, afeto irrestrito né, e ter esse refúgio, essa base segura, que é se sentir segura e protegida. Eu tenho uma máxima assim que desde que a Maitê nasceu, a minha maior preocupação, mais do que o que eu tinha que fazer, era o que eu não tinha que fazer. Porque se eu não atrapalhasse, eu já estava fazendo muito por ela. Porque o quanto que muitas vezes nós adultos travamos e criamos obstáculo naquilo que a criança faz com muita naturalidade, com muita facilidade. E nós, com a nossa carga, com o nosso histórico e com as nossas referências, o quanto que a gente às vezes chega e com isso despeja que nem um caminhão em cima das crianças, colocando em cima delas questões que não são delas e que elas muitas vezes não têm nem maturidade psicológica, cerebral para dar conta, né? Então, Arielle, deixemos as crianças em paz. Deixemos as tá. crianças em paz para com isso também aliviar a nossa carga. Porque eu acho que mais do que nunca, Marcela, a nossa força está em reconhecermos a nossa vulnerabilidade e assumir, eu não vou dar conta de tudo. Porque dar conta de tudo é utópico e é muito cruel. Mas aí, Arielle, a gente tem duas questões, né? Como eu falei lá, a gente sempre tem uma base comparativa, né? Um parâmetro para tudo. E hoje a gente tem vastamente aí essa questão das redes sociais, onde todo mundo é feliz, né? Uhum, Todo mundo dá conta de tudo, todo mundo dá conta dos filhos, todo mundo dá conta da escola. Eu virei a Mulher Maravilha, então, porque agora eu sou a professora, eu sou a mãe, eu sou a uhum, psicóloga do meu marido, eu sou tudo e ainda estou felizona de batom dando risada na rede social. Mas uhum, a gente vê que a verdade não é essa, né? A gente passa pelas pessoas, aquelas mesmas pessoas que estão ali na rede social como Mulher Maravilha e Super-Homem, as pessoas derrotadas, às vezes, no elevador, no pátio lá da praça, enfim, em vários desses lugares. Mas isso acaba sendo uma base também de comparação, né? sem dúvida, é uma base cruel, né? É. E a outra questão que tu falaste ali dos filhos, eu tenho um exemplo meu, assim, para ilustrar isso, né? Que é com o meu filho, meu segundo mais velho, o Denner. Hoje está com 19 e tal, mas na época ele tinha 8, eu acho. E a gente sempre teve, eu sempre tive com eles essa questão do movimento, né? Que foi a minha base, olha aí, já replicando mais uma vez aquilo que a gente tem, né? Que foi a minha base de disciplina e tudo mais do esporte. Então, eu sempre procurei fazer com que eles se movimentassem muito. Não necessariamente jogando futebol ou andando de bicicleta, mas fazendo o que eles quisessem, no meio da natureza. Sempre fiz, sempre acreditei muito nisso. E aí, em um determinado momento lá, nós estávamos numa praça e eu falei assim, cara, tu não precisa ter medo de chutar com a perna esquerda. Chuta com a perna esquerda. Né? Ele batia com a perna direita. Aí ele chutou uma, duas, na terceira, uma errada, duas erradas, na terceira errada, eu, pô, cara, só erra. Ele falou, pô, mas tu não falou que é pra eu tentar? Sabe? Aquilo ali foi um soco no estômago. Né? Tu fala que é pra eu tentar, aí quando eu faço e eu erro, tu diz que eu tô errado, então eu não vou fazer mais, não vou jogar mais futebol. Né? E a partir dali eu comecei a mensurar um pouco as questões, assim, o quanto a minha carga e as minhas frustrações estavam sendo jogadas ali, as minhas expectativas, inclusive, em cima do meu filho. Né? Ali eu acho que eu abri um pouco a minha mente para entender que sim, ele deve ser livre para fazer o que ele quiser, né? Desde que seja algo idôneo, obviamente, mas e que não corra, que não faça nenhum amiguinho correr risco, né? Porque tem os terroristas, a gente sabe disso também, né? Mas de tu dar essa liberdade, né, para a criança, para que ela possa criar, para que ela possa fazer da maneira que ela bem entenda, né, as suas coisas. Sem dúvida. Ontem mesmo a gente estava montando Lego aqui em casa, né? Eu, a Maitê e o meu marido, o Luciano. E aí do nada ela disse assim: Mamãe, eu, eu já sei o que eu vou querer ser quando eu for adulta. É, minha filha, o que tu vai querer ser? Eu vou querer ser mãe e vou querer ser aquelas titia que cantam e dançam, tipo a Shakira. Aí eu falei: Tá bom, minha filha, se isso vai te fazer feliz. Mamãe, eu vou começar a ensaiar agora. E a criança começou a cantar e a dançar alucinadamente, suava, suava. E eu dizia: É isso, minha filha, se é isso que tu quer ser, se vai te fazer feliz, tu tem que treinar, né? Que eu sempre digo para ela que a gente vai ficando melhor naquilo que a gente vai se dedicando. E ela, mamãe, eu vou treinar muito, porque eu quero ser tipo a Shakira. Eu falei: Tá bom, minha filha, então treine. A criança suava, né?
Então, assim, se ela vai ser tipo a Shakira, eu não sei, né? Mas e não tem que saber. Mas a questão é da gente poder dar instrumentos, um ambiente propício e favorável para que ela possa se experimentar. Que talvez vá ser a Shakira, talvez não vá ser, e tá tudo certo. Mas o quanto que é poder oferecer esse ambiente, isso aqui é né, um exemplo quase caricato, mas o quanto que é isso para tudo. Hoje, por exemplo, a Maitê tinha um teminha de casa, que era recortar. E ela recortou do jeito dela, meio atravessado e tal. E eu ali, né, louca para dizer, deixa que eu recorto para ti, minha filha. E eu me segurei, eu falei, não, é o trabalho dela, ela vai recortar do jeitinho dela. Porque não é sobre ficar perfeito, é sobre treinar, é sobre ela ter esse, né, desenvolver essa habilidade. E ficou lindo do jeito dela, né? Sim. E o quanto que, quando a gente não. E a gente aqui está falando um exemplo muito pequeno, muito bobo até, mas o quanto que isso serve para todas as interações com os nossos filhos, né, Marcelo? O quanto que, se a gente for parar para pensar, a maioria das interações com os nossos filhos, será que são porque de fato a gente está tendo um vínculo afetivo, uma troca amorosa, ou a gente faz dessas interações disputas de poder para mostrar quem tem razão e quem manda? Quantas das vezes a gente diz não sem se questionar, mas por que não? Por que não? Arielle, e além de mostrar quem tem razão e quem manda, que são as relações de poder, que a gente quase que todos os dias faz questão de evidenciar isso, eu me pergunto, será que a gente não está preparando um produto para ser melhor que o produto do outro? Né? Essa é uma questão que eu me pergunto muito também, assim, né? Sem Então, dúvida. eu acho que está sendo muito importante esse bate-papo contigo, assim, no sentido de nós refletirmos, né, sobre as nossas ações. Assim. Ouvindo tu falar, eu vou fazendo toda uma reflexão, né, da forma com que eu me comporto com cada um deles, né, e das pessoas que eu interajo também, né. Eu acabo participando de vários grupos de pais que me fazem várias perguntas que eu não consigo responder, né. Mas por ter vários filhos, eu acho, eles Em acabam pensando diferentes fases, né, Marcelo? em diferentes fases, o pessoal acaba pensando assim, não, acho que o Marcelo tem a resposta. Não, eu não tenho a resposta. Muitas vezes eu estou mais perdido do que aquele pai que vem me perguntar, né? Mas uma das questões assim que rola muito nesses grupos de pais são aquelas crianças explosivas, Ariane, raivosas, né? O pavio curto, o famoso pavio curto, que com essa questão da pandemia e a consequente proibição, né, deles frequentarem a escola e os grupos sociais ali que eles criam, isso potencializou nessas crianças, né? E aí eu estou falando de crianças aí de 4 a 8 anos, que é o grupo Uhum, normalmente uhum. que eu convivo mais. Assim. O que tu tem visto a respeito disso? O que tu tem para trazer assim? Assim, Marcelo, todo comportamento é uma comunicação, né? A criança que ainda não consegue muitas vezes nomear o que ela sente, né? Às vezes nem a gente consegue, e como a gente cobra coisas das crianças que nem a gente consegue dar conta e fazer, né? Verdade. Mas o quanto que a criança que ainda não consegue nomear o que ela sente, porque ela não tem a parte do cérebro que é responsável pela nomeação e controle das emoções, vai se desenvolver até os 25 anos de idade. Então, a gente muitas vezes cobra da criança um controle que ela não tem capacidade cerebral de dar conta. Então, vamos lá. O comportamento da criança é sempre uma comunicação. A birra, né, a famosa birra, ou os ataques de raiva, de fúria, a brabeza intensa, eles são uma comunicação. É um jeito da criança dizer: tá difícil, eu não consigo sozinha, me ajuda, me olha, eu preciso de ti. Eu gosto de comparar, Marcelo, esses momentos de emoções intensas das crianças como um afogamento. Só que em vez de água em volta, é como se fossem emoções. Então, vamos lá.
Pensa numa cena, eu nunca presenciei, assim, né, de alguém próximo, mas a gente tem ideia, todo mundo tem ideia do que é alguém se afogando. Sim. A pessoa está se afogando, está lá se debatendo, é instintivo, né? A pessoa vai se debater, vai tentar puxar o ar. E o que ela precisa naquele momento? De alguém que tire ela da água, né? Que jogue uma boia, que pegue ela e tire. Imagina como seria a pessoa estar lá se debatendo no meio da água e aí alguém chega do lado daquela pessoa e começa a dizer: eu falei para tu não vir tão fundo. Eu falei que aqui tu não ia dar pé. Por que que tu não me ouviu? Eu já te falei 1000 vezes que não é para tu vir tão fundo na água. Por que que tu não me ouviu? E a pessoa lá se debatendo. Chega a ser ridículo a gente pensar nessa cena, né? A pessoa se afogando e a gente querendo dar sermão. Só que é a mesma coisa que a gente faz com a criança no momento de birra ou de emoção intensa. A criança está se afogando. Ela tem a sensação de que aquela emoção vai tomar conta dela, porque ela não aprendeu a controlar. Ela não tem maturidade emocional, psicológica e cerebral para isso. Ela só precisa, naquele momento, que alguém jogue a boia e tire ela daquele afogamento. Então, por isso que eu escuto muitas vezes muitas mães dizer, porque o fulaninho não me escuta. Eu tô cansada de dizer 500 vezes a mesma coisa. É porque provavelmente está dando um sermão na hora que tem que salvar a criança do afogamento. E como a gente joga essa boia? Primeiro entendendo que todo comportamento é uma comunicação. Validar que o que a criança está sentindo, por mais que seja bobo ou exagerado para nós adultos, para a criança é real. É verdadeiro o que ela sente, seja raiva, seja medo, seja dor, seja o que for. É validar o que a criança sente. E com isso poder ter uma postura empática com a criança, né? Com os nossos filhos. De se conectar através de um toque afetivo, de uma palavra gentil. Eu sei o que tu tá sentindo, eu tô vendo que tu tá muito brabo. Acolher essa criança. Porque é num momento né, de reação emocional intensa que eles mais precisam de nós. E é muitas vezes quando a gente mais abandona eles. É quando a gente menos se mostra disponível. E aí vai criando um círculo vicioso. Porque quanto menos atendido, mais intenso e com mais frequência aquela criança vai ter aquele comportamento. E aí a gente entra num outro ponto, que são as quietinhas demais. Fulano é muito bonzinho, não dá trabalho nenhum, não chora. Ah, ele é muito bonzinho, não reclama de nada. Eu ligo um alerta. As Porque chamadas implosivas, né? a grande chance dessa criança já ter desistido de pedir ajuda. Talvez ela já tenha chorado tanto que ela desistiu porque ela viu que ela não foi atendida. Então, o quanto que todo comportamento, mais do que ser julgado ou interpretado, ele precisa ser acolhido. Especialmente por essas figuras de apego principais, que geralmente são a família, né? A figura materna, a figura do pai, são as principais figuras de apego da criança. Então, é de entender que quando a criança está tendo um comportamento né, não muito bacana, digamos assim, ela está comunicando algo. E da gente poder olhar para esse comportamento com empatia, se conectar com essa criança, validar o que ela está sentindo, o que ela está nos mostrando, para daí, num segundo momento, ter uma conversa mais racional, né? E Arielle, conversar sobre o que aconteceu, como pode ser diferente numa próxima. Ou seja, tirou do afogamento, recuperou o ar, agora vamos conversar. perfeito, perfeito, perfeito mesmo. Arielle, a gente está vivendo um momento, e a gente sempre conversou sobre isso, né? Acho que lá desde 2015, quando nós tínhamos nossas conversas, né? Nós estamos vivendo hoje um momento em que as pessoas, talvez agora, com a questão da pandemia e da máscara, a gente se obrigue a olhar no olho do outro, porque a gente tem que ler o olho do outro, né? Que a gente está de máscara, né? Mas até então nós não nos olhávamos mais, né? No olho, na bolinha do olho do outro. Então eu tenho visto muitos pais também, muitos adultos comentarem que esse exercício, porque ouvindo, escutando a tua fala, o que eu diagnostico aqui é que nós temos que, de alguma forma, nós, adultos, pais, né, aumentarmos a nossa capacidade de escuta, né, sobre aqueles sinais, né, a nossa capacidade de atenção
realmente, né? Do escutar, do sentir a criança. Mas como nós vínhamos vivendo nesses últimos 10 anos, né, momentos muito difíceis, né, de pouca empatia, de pouco olho no olho e tal, eu vejo muitas pessoas adultas hoje com dificuldade inclusive de tocar, de se tocar, né? E aí, Muito. naturalmente, tu não consegue abraçar o teu filho num momento de explosão, de raiva, né? E nem enxergar aquelas ditas crianças implosivas, né? Que são aqueles quietinhos que choram calados, né? Nem enxergar o sofrimento dessa criança. Eu não sei se é por aí, o que tu tem Total, para dizer a respeito. total, né? Aquilo que a gente falou antes, né, Marcelo? Aqui, toda uma questão de consciência, né? De que aquilo que a gente não olha, as feridas que a gente não olha, as nossas feridas que a gente não cura e não cicatriza, vão seguir sangrando nos nossos filhos, né? E sem dúvida, é um exercício tremendo de autoconhecimento, de consciência, de tornar consciente aquilo que a gente vem agindo de forma inconsciente, né? O Jung tem uma frase que eu gosto muito que diz assim, que até que que o inconsciente se torne, que até que o inconsciente se torne consciente, a gente chama isso de destino. E o quanto que a gente segue repetindo padrões, porque sempre foram assim. Foi assim que eu aprendi. Só que isso vem de um lugar de consciência, né? O que que eu aprendi que é bacana, mas o que que eu aprendi que talvez esteja me limitando a fluir na vida? Quais são as referências que eu tenho que talvez me impeçam de fluir no vínculo com os meus filhos? Isso é um exercício de consciência. E aí eu escuto também muitas pessoas dizerem: ah, mas aí é muito trabalho, porque além de tudo nessa pandemia que a gente tem que dar conta, ainda tem que estar super atento, né? Tem duas coisas. Primeiro, que num primeiro momento parece dar mais trabalho, mas a médio e longo prazo nos evita muitos problemas. A nós e aos nossos filhos. Eu tenho uma hashtag que eu uso que eu digo que a revolução é materna, né? Eu trabalho muito com mães e com mulheres e eu acredito muito nisso, Marcelo. Eu acho que uma mãe consciente, eu falo aqui a mãe, a figura materna, né? Consciente do seu papel, do poder do vínculo com o seu filho, é capaz de fazer uma revolução. Porque se eu faço uma revolução aqui na minha casa com a Maitê, tu faz com os meninos aí, e cada um na sua casa, imagina no futuro essas crianças se encontrando e sendo os líderes de amanhã, sendo os cidadãos de amanhã, sendo quem vai tocar essa sociedade amanhã. Crianças que tiverem tido a oportunidade de ter figuras de apego seguras, um amor irrestrito, que não precisaram em nenhum momento chorar por atenção e implorar para serem atendidos. Crianças que tiverem a possibilidade de crescer confiando no seu potencial, se sentindo seguras do seu papel na vida, sabendo que são merecedoras de serem felizes e que isso não precisa ser disputado com ninguém. Já pensou? Isso para mim é revolução. Isso é o que me tira da cama todos os dias. Eu acredito demais nisso. A gente tem nas mãos o poder de fazer uma revolução. Com certeza, com certeza. Eu me emociono em falar disso, Marcelo, porque isso é missão de alma para mim, né? Se hoje no nosso bate-papo um adulto, uma mãe, uma figura de apego de uma criança for impactada e sair daqui repensando no seu papel, no vínculo com o seu filho, já começamos essa revolução também. Já levamos ela adiante, né? Porque a criança tem um potencial que está no seu desenho original. Ela pode tudo, ela só tem que acreditar e ter um ambiente seguro e protegido para explorar isso. Então, eu acredito demais no poder do apego e na força dos vínculos, sadios e seguros. Perfeito. Eu diria então que uma criança segura é aquela no futuro, né? Um jovem seguro no futuro é um jovem que teve o acolhimento, que teve a segurança necessária no passado. Tá? E aí, só um ponto, né, Marcelo? Disso também, assim, né? Poxa vida, mas já tem tanta coisa para a gente dar conta. Mas, bom, aí vamos pensar quais são as nossas prioridades nesse momento.
E eu acho que a pandemia nos coloca muito isso. A gente precisa rever as nossas prioridades. A gente não vai dar conta de todos esses papéis que a gente mesmo se coloca e que talvez a sociedade como um todo coloque em cima de nós, né? Especialmente das mulheres, que acabam tendo muito essa sobrecarga, né? E quem exerce essa figura materna. Nós precisamos ter claras as nossas prioridades. E se os nossos filhos não forem prioridades, talvez tenhamos mais trabalho no futuro, né? Mas o que eu vou abrir mão para poder ter esse vínculo forte com o meu filho? Aqui, só para dar um exemplo, né, Marcelo? Eu decidi que eu não abro mais a minha agenda do consultório depois das 7 da noite. Eu estava trabalhando até as 10 da noite. Maitê, eu perdia o banho, a janta, eu pegava ela já para dormir, eu cansada, ela cansada. E ela começou a ter reações no comportamento. Ela começou a ficar mais irritadiça, né? E eu falei, chega? Não, 6 da tarde é o meu último cliente, só em questão de exceção ou de emergência. 7 da noite eu encerro o consultório e eu sou todinha dela. Eu acordo às 5 da manhã para dar conta disso, né? Todos os dias. Mas são escolhas. São escolhas. E para mim é uma questão de prioridade. Acordar mais cedo, me organizar para isso e ter um tempo de qualidade com a minha filha. A hora do almoço é sagrada. Não tem paciente na hora do almoço, né? Então, assim, e aí é uma checagem muito pessoal. Essa é a fórmula? Não, porque não tem fórmula. Mas que cada um possa checar o que é prioridade para mim, o que eu escolho abrir mão nesse momento e o que eu escolho dar conta e focar. Porque dar conta de tudo é utópico. Arielle, falaste ali no início, né, que não ia entrar no cunho político, até porque não era o propósito da nossa conversa. Mas eu, particularmente, vou deixar claro aqui o meu posicionamento, né, a respeito dessa questão da não reabertura das escolas. Agora parece que tem até, não sei se é hoje ou amanhã, que o governador aqui no Rio Grande do Sul está entrando com mais um pedido, né, para a liberação. Eu vejo que, sim, infelizmente, a política, como sempre, né, ou como quase sempre, tomou conta dessa questão, né, assim como a questão sindical também é muito forte. Né? E eu ouvi isso de uma coordenadora pedagógica de escola, né, numa conversa informal, então não vou nem aqui trazer nomes, mas que disse, poxa, Marcelo, nós nos preparamos tanto para essa segunda onda agora, né, já calejados da primeira onda, nos preparamos tanto para receber esses pequenos aqui, que eu me arrisco a dizer que o lugar mais seguro para eles, não só pela questão emocional, psicológica, mas pela questão da pandemia, é aqui, né? Não sei se está me ouvindo bem, o Fernando está dizendo que o áudio está um pouco distante aqui. Eu estou te ouvindo bem, eu escuto bem. Tá ouvindo bem? Eu escuto bem, Melhorou o áudio aí, pessoal? Ah, melhorou. Tava bom, mas agora de fato ficou melhor. Melhorou aí, então? Beleza. Então, assim, dessa coordenadora, né, desesperada para o retorno, né, dizer, olha, o que eu tenho visto aí é que o sindicato, né, tá, agora o Fernando está dizendo que melhorou muito. Beleza, Fernando, obrigado. O sindicato dos professores, o Simpro, no caso aqui do Rio Grande do Sul, não quer a volta às aulas, né, pede para que os professores sejam, então, vacinados primeiramente, para depois voltarem, né, perfeito, ok, respeito isso. Mas ela diz assim, eu tenho outros pais aqui que são do Sindicato do Comércio. E o Sindicato do Comércio não está exigindo vacina para voltar. Né? Então, eu particularmente, hoje me posiciono dessa forma, sabe, Arielle? Eu acho que nós precisamos voltar o quanto antes, sob pena de nós não conseguirmos mais recuperar esses danos emocionais, né, e psicológicos que estão sendo causados nas crianças nesse momento. Né? Nem que seja assim, olha, volta 10, 15 dias, fecha de novo, sei lá. Mas eles precisam dessa interação, eles estão clamando por isso. Né? E eu estou falando aqui dos primeiros anos, obviamente. Sim, né? Sim, sem dúvida, Marcelo. A minha posição também mas é respeito essa. também todas as pessoas que têm opinião contrária e tudo mais. Mas é que hoje mesmo eu vi uma foto assim que me deixou bem impactado, que foi um grupo de crianças
estudando dentro de um bar, porque os bares estão abertos, né? Sim. Então, é muito triste isso que está acontecendo com o nosso país nesse sentido, né? Assim, Sem dúvida. dessas forças políticas estarem puxando para um lado ou para o outro, né? Sem dúvida, Marcela. Eu acho que problemas complexos exigem soluções complexas e nada simplistas, né? Porque eu acho que se fosse uma questão fácil, se resolveria, mas não é. É complexo, tem muitos fatores e tem as particularidades de cada família, de cada ambiente, são inúmeras, mas de uma forma ampla, sem entrar em especificidades e visando nessa questão psicológica e emocional. Eu concordo contigo, eu acho que as escolas precisam reabrir. Para mim é um absurdo o professor não ter tido ainda prioridade de vacinação. Esse é um ponto, né? É um grupo que já devia ter tido prioridade na vacinação. Aqui em Florianópolis, as escolas estão abertas. As escolas retomaram no início do ano, desde o dia 8 de fevereiro, a gente está tendo aula presencial. Teve um decreto que durou 2 dias e foi revogado. E as aulas retornaram, né? E aí, tanto que saiu um memezinho também, porque bares, restaurantes e praia estava aberto e escola fechada nesses 2 dias. E já saiu um meme dos alunos sentados na praia assistindo aula na praia, né? E aí durou 2 dias e o decreto foi revogado. Mas E talvez, assim, Ariane, já existem pesquisas, desculpa, Marcelo, só para concluir, existem pesquisas que já comprovam que não há aumento significativo de contaminação com escolas abertas. Ou seja, não é o que impacta na proliferação, né, da contaminação. Não sou médica, não sou virologista, não sou nada disso. São pesquisas que eu li, né, de fontes seguras e sérias, que já tem, também. né, que não há aumento de contaminação em períodos de escolas abertas. E fora o que a gente falou no início, quanto que escola fechada significa também muitas crianças desprotegidas. E aí a gente vai muito mais além, não é só desprotegida. Muitas vezes tem muitas crianças, Marcelo, que a principal refeição delas é feita na escola. O buraco é muito mais embaixo, né? Exato. É muito mais embaixo. Então, assim, essas crianças estão desassistidas. Exato. E essa questão dos professores não terem tido prioridade para se vacinarem nos remete muito ao olhar que o nosso país dá e sempre deu à educação, né, Arielle? Sem dúvida. Eu acho que está claro isso, né? Eu acho que a pandemia e essa questão do fechamento aí das escolas só evidenciou. E como tu disseste muito bem, né, tem crianças, né, existem várias classes sociais, né, dentro da escola, mas eu vejo alguns pais, às vezes, revoltados, dizendo que, meu filho, isso, aquilo, porque não vai lá, não vai aqui. Tem crianças que realmente, na sua escola, o seu único momento de refeição digna do dia, né? O seu único momento de proteção, que é o que tu falou lá atrás, mas aí eu estou falando de proteção física, né? Impedido de não estar exposto aí a bala perdida, que na verdade eu não acredito em bala perdida, dentro de periferia. Bala perdida dentro de periferia sempre tem endereço, né? Sempre acha então, alguém, né? São sobre essas questões, assim, que eu milito, nesse ponto eu milito mesmo, sabe? Não é só a questão de ser pai, de dar atenção para os meus filhos, mas eu olho em torno, eu acho que eu não posso me preocupar só com meu filho, eu tenho que me preocupar com aquele cara que meu filho vai se encontrar quando tiver 20 anos, sabe? E que não está tendo essa mesma possibilidade que ele tem, né? Mas basicamente isso, Arielle, assim, eu acho importante colocar também o meu posicionamento, achei legal que também colocaste aí. E finalizo aqui deixando aberto para ti o meu espaço, né? E dizendo já para as pessoas que estão participando e aqueles que vão acessar depois, que daqui 2, 3 horas na página já vai ter o teu contato ali, Arielle. Vai ter no feed ali, teu celular, teu Instagram, teu Face, né? Do Instituto Pirilampus, inclusive, para que as pessoas possam acessar. Por isso nós não abrimos muito para os comentários, né? Mas para que eles possam te procurar
e esclarecer eventuais dúvidas aí que surgiram nesse nosso bate-papo. Sem dúvida, eu fico à disposição, Marcelo. Quem quiser depois trocar uma ideia, bater um papo pelo Instagram, né? Pode pôr ali o meu Instagram do Instituto Pirilampus e eu fico super à disposição de seguir batendo um papo, ou alguma coisa que eu não falei ou não ficou clara, ou levantou dúvida. Enfim, fico super à disposição aí para a gente seguir trocando. E mais uma vez, muito obrigada pelo espaço, né, por esse privilégio de estar aqui conversando contigo. Como a gente sempre gostou de fazer, né? Eu estava morrendo de saudade disso e bora fazer mais, Marcelo. Se Deus quiser, vamos fazer assim, tá bom? Tá bom, Fica com querido. Deus aí, tamo junto. Um abração aí, tá? Beijo. Um abraço na família também. Tchau, Você tchau. também. Tchau. Pessoal, muito obrigado. Um abraço a todos. Tchau, tchau.